tic-tac, tic-tac. A hora está chegando, meus amigos. Bom dia, hoje, dia 17/6/2020. A hora está chegando. Mas que hora, professor? A hora de muitas nações empreenderem finalmente uma luta contra o comunismo para derrotá-lo. Essa é a ordem do dia, ou melhor, a ordem do dia que está atrasada no mínimo 60 anos, por culpa de papas, essencialmente. Muitos deles certamente não estão no céu por terem desobedecido a Nossa Senhora, que desde 1917 pedia para que o Papa, junto com os bispos do mundo todo, consagrassem a Rússia ao seu Imaculado Coração, para que a Rússia não espalhasse os seus erros pelo mundo. Ninguém o fez. Ninguém obedeceu a Nossa Senhora. E dizem que os protestantes aqui não dão muita, digamos assim, importância para Nossa Senhora. Ninguém dá menos importância para Nossa Senhora, infelizmente, do que os papas católicos. Porque tivessem eles consagrado, obedecido à mãe de Jesus, a primeira profeta do Novo Testamento, se tivessem obedecido à mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje não estaríamos enfrentando o inferno na terra por culpa dos erros da Rússia. Ponto. Aqui no Brasil, não pensem que é diferente. A luta de Bolsonaro não é contra este ou aquele juiz que enlouqueceu, não é contra este ou aquele jornalista que pirou, não é contra este ou aquele chargista que perdeu o controle de si mesmo. Não! A luta de Bolsonaro é contra o comunismo. É a mesma luta de Donald Trump na América. É a mesma luta, por exemplo, de Bibi Netanyahu em Israel. E lá também ele está sendo tragado por este inferno na terra. Esta madrugada podemos ter esperança de que a luta contra o comunismo realmente começou. Quando eu falo luta, eu estou dizendo uma resistência capaz de empurrá-lo para fora de nosso território. Estou dizendo que esta batalha começou. Ontem, às 3 da manhã, estava no Twitter o deputado federal Hélio Lopes, pelo Rio de Janeiro, aquele que está sempre atrás de Bolsonaro, um armário quase tão forte quanto eu, quase. Ele postou às 13 e pouco da manhã, tic-tac, tic-tac. Em outro post ele dizia, estamos todos juntos, chegou a hora. E aí ele coloca a bandeira dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Austrália, da Itália que eu não sei bem, mas tudo bem, e do Brasil. Tic-tac, estamos todos juntos, a hora começou. Já o deputado Eduardo Bolsonaro postou o seguinte: sabíamos que o caminho não seria fácil, enfrentar o sistema nunca é. Mas o presidente Jair Bolsonaro segue o mesmo, com os mesmos compromissos e ideais. Não tenham medo e não percam a fé. Continuamos ao lado do povo e estamos, sim, agindo para garantir a liberdade de todos. Recado bastante claro. Mas o que me chamou bastante atenção em relação a esta real reação do governo foi a visita de um jurista hoje ao Comando Militar do Sul, bem cedo, pela manhã. Trata-se do jurista e desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Ele visitou nesta manhã o general Mioto, lá no Comando Sul, em Porto Alegre. Pergunto aos amigos, é comum um jurista visitar logo cedo um general? Não foi para tratar do problema dos mosquitos, certamente não foi. Isso eu deixei aqui, retuitei, está na minha conta no Twitter. Bem,
Porque comecei dizendo que a luta de Bolsonaro é igual à de Donald Trump. Porque Trump na América tem enfrentado problemas ainda maiores. Parte da cidade de Seattle já está na mão dos comunistas. Eles vieram para cima aproveitando-se da morte de um afrodescendente, George Floyd, para dar o, digamos assim, golpe final no mundo ocidental. E esta batalha começou, como disse, há mais de 60 anos. Só que agora terão necessariamente de enfrentar resistência. Não foi à toa que Deus colocou Bolsonaro aqui no tempo certo e na hora certa. Por isso não podemos desanimar. Mas ontem Bolsonaro fez um grande relato dizendo o que foi o seu governo até aqui e como foi o seu comportamento até agora. Dentro da lei, dentro da mais estrita observância das liberdades. Nem de longe foi um ditador, mas chega um momento em que é preciso, para defender a democracia, tomar atitude verdadeira. E é isso que o presidente nos prometeu, num documento como se fosse assinado por ele mesmo, claro, um compromisso com o povo. Não deixarei as coisas continuarem nesse ritmo. Ele fez um relato, mostrou que sempre foi democrata e agiu estritamente dentro da Constituição, da lei e da ordem. Por outro lado, ninguém veio a público para dizer que os seus inimigos sempre usaram de atalhos escusos para derrubá-lo e a nós todos por tabela. Isso, no entanto, está muito bem registrado hoje no Live Site News, que trouxe uma reportagem lembrando de um livro que fez muito sucesso nos Estados Unidos nos anos 60. Ele foi lançado, ele foi apresentado para a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos em 1962. Foi apresentado para o Congresso antes de ser lançado, onde o autor, um ex-agente do FBI, chamado Skousen, W. Cleon Skousen, expunha exatamente qual era a tática dos comunistas para dominarem a América. Numa compilação do seu estudo, num resumo muito bem feito do seu estudo, o LifeSite mostra exatamente o que se realizou daquele estudo de Skousen dentro do Ocidente. Ou seja, um resumo de como os comunistas nos impuseram até o momento a sua forma infernal de domínio. Vou ler os tópicos para vocês, é rápido, mas muito elucidativo, principalmente no que diz respeito à luta de nosso presidente Jair Bolsonaro. Diz o seguinte o texto, em forma resumida, apenas os tópicos. O que queriam os comunistas desde o começo da Guerra Fria? Capturar um ou ambos partidos políticos nos Estados Unidos, o que foi muito bem feito aqui no Brasil, ao ponto de não termos sequer um partido de direita ou conservador. Controle das escolas, o que aconteceu perfeitamente no Brasil. Usar os meios de transmissão através das escolas e da mídia, do socialismo e da propaganda comunista. Suavizar o currículo, ou seja, facilitar a vida dos estudantes. Isso eu sou testemunha, fui professor universitário e tive, por falta de conhecimento, que aprovar pessoas semi-analfabetas em banca de conclusão de curso porque tinham a carteirinha do partido. Controle das associações de professores,
controle da linha do partido nos livros didáticos. Tudo isso bem sabemos de cor e salteado que aconteceu no Brasil. Obter o controle de todos os jornais estudantis. Ora, basta vermos o que é o DCE, o que são os DCEs da vida dentro das universidades. São fábricas de transmissão oral, regada geralmente a muita droga, do que é, ou melhor, do que são os princípios do comunismo. Infiltrar-se na imprensa. Bem, não precisamos dizer. Chegamos ao ponto da imprensa ser absolutamente um braço político do comunismo, a grande mídia. Controlar as tarefas de resenhas, redação editorial e cargos de elaborações políticas. Obter o controle de posições chaves em rádios, TVs e filmes. Desacreditar a cultura americana, degradando todas as formas de expressão artística. Uma célula comunista americana foi instruída a eliminar toda a boa escultura de parques e prédios, substituindo formas disformes, desajeitadas e sem sentido. Isso tudo foi apresentado ao Congresso norte-americano em 1962, é bom lembrar, ou seja, um ano antes do meu nascimento. Controle crítico de artes e diretores de museus de arte. Nosso plano, dizia o livro, é promover a arte feia, melhor dizendo, repulsiva e sem sentido. Eliminar todas as leis que regem eliminar todas as leis que proíbem a obscenidade, chamando-as de censura, e uma violação da liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Isso temos visto a todo momento. O grotesco tomou conta da estética, mas não só isso, tudo em nome da chamada liberdade de expressão. Aqui o caso muito notório e recente, o Porta dos Fundos, um grupo humorístico, fez uma charge ridicularizando a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, ofendendo a fé de toda a nação. Porém, não pôde ser criminalizada porque o STF, na figura de Toffoli, entendeu que aquilo era liberdade de expressão. Porém, nenhuma crítica aos mesmos, são toleradas. Aí a liberdade de expressão não é aceita. Quebrar os padrões culturais de moralidade, promovendo pornografia, obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e televisão. Apresentar a homossexualidade, a degeneração e a promiscuidade como naturais, formas saudáveis e naturais de viver. Infiltrar-se nas igrejas e substituir a religião revelada pela religião social. Bem, aqui essa parte merece sim um comentário, um parênteses. Pouco depois do encontro da juventude no Rio de Janeiro, o Papa Bergoglio, o argentino Bergoglio, disse que a ele não importava se a criança era judia, católica, protestante, espírita, macumbeira. A ele importava que a criança tivesse a barriguinha cheia. Ele estava colocando ali literalmente, como líder religioso do Ocidente, um ponto final na religião da alma. Não, sob o seu reinado, a religião católica e qualquer outra não seria mais a religião da alma voltada para Deus e para a salvação, mas a religião da barriga, ou seja, um braço político a mais no mundo, uma religião do mundo, para o mundo e, claro, para, evidentemente, propagar ainda mais o comunismo.
desacreditar a Bíblia, enfatizar a necessidade de maturidade intelectual, que não precisa de uma muleta religiosa. Muitas vezes eu mesmo vejo aqui no canal, nos comentários: professor, Bíblia, isso aí é coisa do passado, religião, Deus não habita em quatro paredes, esse negócio de religião é uma besteira. Tudo isso é influência do marxismo cultural. Desacreditar a Constituição americana, chamando-a de inadequada, antiquada, descomplicada, isenta das necessidades modernas, um obstáculo à cooperação entre as nações em nível mundial. Eliminar a oração ou qualquer fase de expressão religiosa nas escolas, alegando que isso viola o princípio da separação entre igreja e Estado. Eu me lembro, quando eu era pequeno, nós fazíamos sempre uma oração do Pai Nosso antes de iniciar a aula. E isso era muito bom, porque naquele momento, crianças quase que inocentes rezando o Pai Nosso era uma forma assim de exorcismo. Os demônios que estavam eventualmente por ali cascavam fora, como se diz em Minas. Nós tínhamos uma concepção muito maior de que a batalha espiritual está imediatamente relacionada com a batalha aqui da carne, aqui neste mundo. Hoje tudo isso se perdeu. Os demônios estão muito à vontade por aí. Afinal, é proibido rezar. Mais do que nunca, hoje é proibido rezar. Pode-se protestar na rua, pode-se abrir o comércio, pode-se abrir boates, mas não se pode mais abrir as igrejas. Desacreditar a família como instituição, incentivar a promiscuidade, a masturbação e o divórcio fácil. Isso a Rede Globo vem incentivando há décadas. Nós bem sabemos, eu costumo falar muito sobre isso aqui. A Rede Globo incentivou primeiro o desquite, fazendo com que aceitássemos com facilidade a separação, algo normal. Depois veio o divórcio e tudo pintado com as falsas cores do glamour. Como é bacana ter uma amante, como é bacana trair o esposo ou trair a esposa. Pois é, chegamos ao ponto em que chegamos também ou essencialmente por isso, a desmantelação da família. Quando a família se desmantela, os filhos tornam-se átomos soltos, livres por aí, como ovelhas perdidas. Acabam invariavelmente caindo na boca do lobo, e são poucos aqueles que conseguem livrar-se desse ataque. É o que estamos tendo hoje. Gerações e gerações de perdidos acabaram desembocando nesta última, dessa do momento, que está já completamente zumbizada. Desacreditar a família como instituição, incentivar a promiscuidade, a masturbação e o divórcio fácil, enfatizar a necessidade de afastar os filhos da influência negativa dos pais, atribuir preconceitos, bloqueios mentais e retardo de filhos à influência supressora dos pais. Pois chegamos a um ponto, no governo Dilma principalmente, que foi o apogeu desta política, de que filhos mandavam pais para a cadeia, por serem repreendidos. Filho é objeto do Estado. Não quiseram até tirar o nome de pai e mãe. Vocês devem estar lembrados. Pois é, tudo isso muito bem planejado há décadas. Infiltrar-se e ganhar o controle de mais sindicatos. Infiltrar-se e obter o controle dos grandes negócios. Qual banco hoje não está a serviço desta cartilha, desta agenda? Criar a impressão de que violência e insurreição são aspectos legítimos da tradição americana, que estudantes e grupos de interesse especial se levantem e usem força unida para resolver problemas econômicos, políticos e sociais. É o que estamos vendo aqui depois da morte de George Floyd, só que isso foi escrito em 62.
transferir alguns dos poderes de prisão da polícia para agências sociais. Bem, hoje nós estamos vendo também isso realizado. Chega o agente social para um pacato cidadão que está ali andando na praia ou sentado na praça e o manda voltar para casa. Se o cidadão não o respeita, digamos assim, não atende imediatamente a este agente social, os meganhas, os guardas municipais que o acompanham, já estão com o joelho no pescoço do infeliz. Estamos vendo isso acontecer ou não? Transferir alguns dos poderes de prisão da polícia para agentes sociais. Tratar todos os problemas comportamentais como distúrbios psiquiátricos que ninguém, a não ser psiquiatras, pode entender ou tratar. Ou seja, o fim da polícia. O sujeito vai lá, depreda o patrimônio, derruba uma estátua, toca fogo no cabelo de um seu semelhante e não pode ser tocado pela polícia, porque esse rapaz ele está ali eventualmente expressando alguma coisa que ele mesmo não consegue controlar. Ele é uma vítima. Bem, o caso mais notório aqui é o sujeito que deu uma facada num candidato a presidente da República em Juiz de Fora e não pode ser tratado como um criminoso. É só um maluquinho, coitado. Bem, aqui nós temos, portanto, já uma espécie de pequeno raio-x do que está acontecendo e de qual é a luta do nosso presidente, do presidente Donald Trump, e que não pode mais ser adiada, porque ou enfrentamos isso ou entramos totalmente nesse colapso, nesse inferno que os comunistas nos aprontaram. E tem gente ainda que pensa que comunismo é uma disputa econômica entre Rússia e Estados Unidos, entre o capitalismo e a força proletária. Ora, isso é o que quase nem significa comunismo. Comunismo é outra coisa e está aí mais ou menos descrito nessas poucas linhas. Bem, como disse para vocês, trata-se de um livro lançado nos anos 60 por W. Cleon Skousen, ex-agente do FBI. O nome do livro é O Comunista Nu. Aqui no Brasil, se não me engano, tem outro título. Ele foi editado com outro título, mas é algo como O Comunista Transparente, alguma coisa nesse sentido. Bem, quem quiser, procure pelo Comunista Nu ou então pelo nome, o título do autor, W. Cleon Skousen, ex-agente do FBI. O livro foi editado em 1963, mas em 62 foi apresentado, foi lido e entrou para o registro do Congresso. Foi lido para deputados e senadores e entrou para o registro do Congresso. Pois bem, meus amigos, os tempos chegaram. Aquilo que Nossa Senhora dizia lá em 1917, que o comunismo tomaria conta do mundo, já aconteceu. Só que, para nossa felicidade, a reação começou. E não há como recuar. Acreditemos. Até depois.